Olá, queridos amigos, irmãos, companheiros da Casa do Caminho, esses que participam dos nossos estudos a respeito do Livro dos Espíritos. Ainda estamos dessa forma remota, mas dentro do melhor que possamos realizar, estamos aqui, dizendo presente ao chamamento, apresentando o estudo e fazendo com que todas as vibrações cheguem a vocês, participantes, e pedindo também que a espiritualidade, que essa espiritualidade gentil, amiga, benfazeja, esteja junto a nós, nos intuindo, nos trazendo as inspirações necessárias para que bem possamos conduzir o estudo de maneira que ele seja o mais proveitoso possível. Bem, como eu disse, nós estamos aqui diante do estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós estamos iniciando o capítulo 6, que trata da vida espírita. Vamos estudar os itens 1 e 2, espíritos errantes e mundos transitórios. E quando nós falamos da vida espírita, é tudo aquilo que se refere à nossa condição fora da carne. E os espíritos, dessa maneira muito tranquila, como sempre o fazem, vêm estar junto a nós, nos trazendo as informações para que possamos, desde já, nessa condição de encarnados, estarmos a par de tudo aquilo que nos espera, nos aguarda, nesses períodos em que deixamos a carne, nesses períodos que nós estamos lá na erraticidade, buscando meios, buscando formas, buscando informações, para que, uma vez retornando à carne, nós consigamos ir desmistificando, acima de tudo, aquilo que nos chega de informações imprecisas, mas também para nos trazer a calma e a tranquilidade necessária para aquilo que ainda tanto nos atemoriza, Mesmo nós que somos espíritas e que já estamos diante dos estudos, que já estamos nos familiarizando, e alguns companheiros já plenamente familiarizados com a doutrina dos espíritos e tudo aquilo que esses companheiros que já estão à frente de nós nos trazem, nós ainda nos sentimos temerosos, Não mais por conta de um nada absoluto que nos aguarda, mas esse temor da morte ainda está muito afeto àquilo que nós encontramos de resistência por tudo aquilo que vivemos lá atrás. E esse medo, esse receio de tudo aquilo que nos aguarda, ainda para nós, movimenta emoções de forma que a gente nem queira deixar a carne, Vejam que interessante. Mesmo que aqui tenhamos essa vida atribulada, mesmo que aqui a gente se depare por condições de vida e de sobrevivência mesmo, que calam muito fundo em nós, nos maltratam e ainda nos causam dor, aflição e sofrimento, mesmo assim nós queremos aqui estar, mesmo assim nós não queremos deixar esse estado de aflição por receio daquilo que lá na espiritualidade está aguardando por nós. E aí, esses espíritos amigos que vêm através do Livro dos Espíritos e de tantos outros conteúdos, vêm trazendo para a gente dessa forma tão singela, eles quase que dizem assim: olha, não tenham medo, não tenham medo, primeiro de tudo, porque a verdadeira morada não é essa que estamos vivendo nesse momento enquanto encarnados. A verdadeira morada é lá na espiritualidade. E é justamente naquela condição, fora da carne, que nós desfrutamos de tudo de melhor que o nosso Pai oferece para nós.
Então, na verdade, não deveríamos recear, né? Não deveríamos temer estarmos lá. E é por isso que os espíritos vêm dessa forma, como eu disse, generosa, carinhosa e muito esclarecedora, dizer para a gente o que nos aguarda, o que tem lá, na verdade, o que tem lá. E o que tem lá não é nada daquilo que possa nos causar esse pavor, nada daquilo que possa nos causar esse medo, esse receio, porque é muito mais brando, é muito mais sutil, é muito mais fácil de vivenciar. E aí a gente adentra, propriamente dizendo, no nosso estudo, porque lá na Vida Espírita, no item 1, que trata dos espíritos errantes, nós temos já uma primeira noção daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e da condição que nos aguarda lá. Primeiro de tudo, vamos esclarecer o que é um espírito errante, né? Porque eu mesmo confesso a vocês que eu tinha uma ideia diferenciada daquilo que se traduz por errante. Por quê? Porque errante, para nós, no nosso dicionário, vem de erro. Ou seja, espíritos que erram, seres que erram. Então, falar de espíritos errantes era a mesma coisa que dizer o seguinte: olha, são espíritos que erram, espíritos que erraram. E a associação que vinha, pelo menos para mim, em princípio, é o seguinte: um espírito errante vai viver uma condição não boa. Não boa. Por que não boa? Porque se ele errou, né, ele é um errante, é aquele que praticou muitos erros. Bem, não está de tudo errado, não. Vejamos por quê. Porque a nossa condição aqui, em razão do pouco aperfeiçoamento que temos, da pouca evolução que temos, e também do nosso planeta, faz com que a gente seja, de fato, esse espírito errante, ou seja, espíritos que erram. Mas erraticidade aqui, nesse contexto, sugere uma outra coisa. Errante sugere erraticidade, ou seja, espíritos que estão lá na erraticidade. Mas o que é essa erraticidade? A erraticidade é um lugar onde todos os espíritos que não estão encarnados, lá estão. Estamos aqui encarnados, estamos materializados, não somos espíritos errantes. Para sermos espíritos errantes, precisamos estar lá na erraticidade. E daí a diferenciação do termo. Espírito errante é aquele que momentaneamente se encontra na erraticidade. Ou por outra, fora da carne. Feita essa distinção, vamos entender em que momento nós nos encontramos lá na erraticidade. Bem, agora ficou fácil, né? Nos encontramos na erraticidade quando estamos fora da carne. Deixamos a carne, somos só espíritos sem a carne. E a partir daí, somos guindados, somos chamados a essa condição de espíritos errantes. Mas, tá bom, já entendi isso. E o que me aguarda lá na erraticidade? Eu me separei do corpo. Estou na erraticidade. Nesse momento, que eu não estou desencarnado ainda, e o que, na verdade, eu nem gostaria de deixar a carne, quando eu estou lá, com o pensamento que tenho aqui, ou seja, materializado, o que eu quero? Olha, eu quero passar o menos tempo possível lá. O menos tempo possível. Esse é o meu pensamento de encarnado, tá? Então, eu quero que as coisas me sejam ditas de uma forma que eu entenda, primeiro de tudo, quanto tempo eu vou passar lá. Eu desencarnei. Cheguei na erraticidade. Vou ficar lá muito tempo? Pouco tempo? Como é que vai ser isso? Eu vou encarnar, ou melhor, reencarnar imediatamente? Vamos lá, a pergunta 223.
A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as faculdades do espírito, sendo seu estado normal a dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Ou seja, os espíritos puros, aqueles que já progrediram mais, aqueles que têm uma condição melhor, vou até abrir um espaço, muito melhor do que temos nesse momento, quando tem a necessidade de encarnar, seja por que motivo for, essa encarnação ou essa condição lá na erraticidade é muito curta. É muito curta. De ordinário, como os espíritos dizem aqui, quase que uma regra que esse período lá seja um período mais ou menos longo. E o que é um período mais ou menos longo? Olha, isso é muito subjetivo. Alguns dizem, eu já participei de alguns estudos, que dizem que uma média para reencarnarmos, para tornarmos a carne, varia de 50, 80, 90 anos. E já participei de estudos também que falam que esse tempo é um pouco menor, que é um pouco maior. Vejam bem, é subjetivo. É subjetivo. Mas a gente nem deveria se preocupar com isso, não. A gente deveria se preocupar da seguinte maneira. O tempo que eu ficar na erraticidade será um tempo proveitoso? Será um tempo em que eu poderei progredir? Em que eu poderei estudar? Em que eu poderei avançar nas minhas metas? Nas metas pretendidas? Vejam bem, a meta pretendida de um espírito sempre é o progresso e a evolução. Sempre é. Sempre é chegar à condição de um espírito puro. E se lá eu vou ter meios de evoluir, de conquistar de uma certa maneira, num prazo menor, essa minha meta, vamos lá. Vamos lá. Em tese, eu quero ficar lá o tempo que for necessário. Mas os espíritos dizem para a gente o seguinte: esse tempo é mais ou menos longo. É mais ou menos longo. Ou seja, é muito subjetivo. Vamos focar naquilo que seria proveitoso para nós e para qualquer espírito. Ou seja, o tempo que ficamos lá, como a espiritualidade diz para a gente, é o tempo de estudarmos, de participarmos de reuniões, de irmos a lugares, de estarmos diante sempre de condições favoráveis para esse aproveitamento. Então, tudo isso é aquilo que realmente importa. É como é que esse tempo que se dá na erraticidade pode ser proveitoso para mim enquanto espírito. Então eu quero ficar lá muito tempo. Então eu quero aproveitar o máximo possível para me aprimorar muito. É verdade. Mas há o tempo do exercício. Lá é o espaço do conhecimento. Lá é hora de eu jogar tudo para dentro. E quando eu jogo isso para fora, na minha relação com o outro, ou seja, eu preciso estar aqui, eu preciso mais uma vez dessa veste de carne, para quando chegar aqui, eu buscar aquilo que eu tive acesso lá e exercitar da melhor forma. Vejam só o quanto já avançamos. Sabemos que a erraticidade é um lugar onde nós, espíritos, sem a carne, vamos estar. Sabemos que lá é um lugar transitório. Estaremos lá muitas vezes, como já estivemos muitas vezes. E sabemos que lá também tudo me é dado, como aqui, tá? Tudo me é dado para o meu aperfeiçoamento. Esse tempo de estada lá
pode ser muito importante. Se eu faço desse tempo um tempo proveitoso. O fato é que lá eu tenho os acessos. Eu tenho os acessos. Vejam a subpergunta A do item da pergunta 224. Quanto tempo podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, propriamente falando. Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Interessante isso. E importante também. Nunca é perpétuo. Lá na erraticidade, eu não vou ficar lá para sempre. Não vou ficar lá para sempre. Porque, como eu disse antes, aqui é um lugar que a gente, em princípio, não gostaria de estar, né? Mesmo querendo estar, aqui é um lugar de sofrimentos. Aqui é um lugar de lamúrias, aqui é um lugar de aflições. E lá na erraticidade? Lá até pode ser. Até pode ser, dependendo daquilo que eu levo, de materialidade para lá, dessas impressões pessoais que a gente adquire aqui, dessas inferioridades de sentimentos, né? Lá pode até ser, se eu chego lá muito invejoso, se eu chego lá muito ciumento, eu vou levar comigo esse estado de sofrimento, só que é um sofrimento diferenciado, porque eu vou me dar conta de quanto eu aproveitei mal a minha encarnação ou as minhas encarnações. E isso vai me causar um sofrimento. Mas, em princípio, lá não é lugar disso, não. Em princípio, lá é um lugar onde eu, despojado desse corpo e de tudo aquilo que ele provoca em mim, eu tenho uma forma mais livre de viver. Eu tenho uma forma mais confortável de viver. E por conta disso, eu não posso ter os sofrimentos que tenho aqui. E por conta disso, também é muito razoável, muito compreensível que eu queira ficar lá mais tempo. Em alguns casos, eu não queira nem voltar, né? Só que, vejam como a providência é sábia. É permitido ficar lá todo o tempo, perpetuamente, ou seja, para sempre? Não. Não. Porque lá na erraticidade, embora me provoque, me proporcione todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, tudo aquilo que é favorável para a minha prosperidade espiritual, eu necessito estar aqui, na carne, para esse exercício e para a minha real evolução. Vamos à pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade do espírito? Muito importante isso. Só vai ou só está lá na erraticidade espíritos inferiores? E olha a resposta dos espíritos. Não, por conta de espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. E aí, como nós dissemos que lá na erraticidade, todos os espíritos que estão fora da carne estão na erraticidade, é fácil a gente estabelecer também um outro raciocínio. Lá tem espíritos de toda a ordem. Espíritos impuros, espíritos em grau médio, espíritos puros. Só que alguns ainda têm a necessidade da encarnação. Notadamente, não se tratam de espíritos puros, porque os espíritos puros, esses não têm mais a necessidade da encarnação. E os demais? Os demais possuem a necessidade da encarnação. Então, mesmo lá na erraticidade, nós temos espíritos de toda a ordem, porque todos estão fora da carne. Todos que estão lá estão fora da carne. Mas os graus desses companheiros são distintos. São distintos. E é por isso que lá não é um lugar que traduza propriamente
um lugar de espíritos inferiores. Não, claro que não, porque tem espíritos de toda a ordem, não é isso? E esses espíritos que são puros, que não estão mais na carne, estão lá também. Então, não é um lugar onde a gente verifique uma inferioridade plena. Pergunta 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? E a resposta da espiritualidade, vejam só. Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Então, é a natureza, é o nosso Pai operando em nós a todo momento. A todo momento. E essa operação para o nosso melhor é incessante. É incessante e contínua. Incessante e contínua. Então, observem bem. Aqui, ou na erraticidade, sempre estamos evoluindo. Respeitado o nosso livre-arbítrio, evidente. Mas sempre estamos diante daquilo que é propenso para a nossa evolução. É o nosso Pai externando sobre nós a misericórdia plena e absoluta. São esses companheiros, espíritos amigos, que vêm e nos impulsionam sempre para que a gente possa ter não só inspirações, mas para que a gente possa ter conhecimento daquilo que nos é próprio para o nosso crescimento. E somos nós, filhos e irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo, que sempre nos colocou claramente e de uma forma também muito singela, que nós somos aqueles que seremos capazes de operar tudo aquilo que ele operou. E aí nós estamos falando de um espírito puro, tá? Jesus esteve aqui entre nós quando não havia mais a menor necessidade de estar na carne, mas ele vem aqui para exemplificar, ele vem aqui para deixar esse legado da cristandade que nos faz ser fraternos. Não somos ainda de uma forma absoluta, mas certamente seremos, mas principalmente desmistificando tudo aquilo que acreditávamos que era próprio dos santos, dos anjos e de todos aqueles que eram detentores de uma capacidade maior do que a nossa. Hoje já sabemos que temos uma capacidade igual. Ainda não temos uma condição do exercício dessa capacidade em razão da nossa moralidade pouco desenvolvida. Apenas isso. Mas já temos tudo aquilo que é necessário para que estejamos informados, para que estejamos sem medo, para que estejamos dispostos e predispostos a caminhar de uma forma que certamente nos levará para essa evolução desejada. Então, para finalizarmos esse tópico do que é ou do que vem a ser um espírito errante, a gente vai arrematar da seguinte forma: estando fora da carne, somos espíritos errantes. Erraticidade, local onde todos aqueles companheiros que estão fora da carne se encontram no momento. Todos os espíritos, independente do grau de evolução, de aperfeiçoamento que se encontrem, estão ou estarão na erraticidade. A diferenciação: os companheiros que já atingiram aquele grau de pureza e evolução não mais têm a necessidade de estar na carne. E nós outros, que ainda não atingimos essa condição, nós estamos indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e enquanto lá, espíritos errantes, ou seja, na erraticidade, enquanto aqui, espíritos encarnados
que temos a oportunidade do exercício e da prática de tudo aquilo que lá também temos acesso para essa melhora. Vamos passar agora para os mundos transitórios. Esse tópico aqui dos mundos transitórios, que tem na pergunta 234 a seguinte indagação. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? A resposta dos espíritos: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, fora da carne. Mundos que lhe podem servir de habitação temporária. Nós já falamos aqui, ninguém fica na erraticidade de uma forma perpétua, tá? Espécies de bivácuos, de campos, onde descanse de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Esses espíritos que estão lá vão gozar de uma maior ou menor bem-estar, como a gente já falou um pouquinho aqui, dependendo da condição que eles tenham, da condição que se encontrem no momento que estão fora da carne. Subpergunta A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Olha que interessante essa resposta. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bando de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem que se desfaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Uma pergunta interessante, quando refere-se aqui ao nosso planeta, e é perguntado à espiritualidade se nós, ou se o nosso planeta, faz parte desse mundo, de um desses mundos transitórios, né? Esses que servem para que esses espíritos venham estar aqui, e de ordinário são mundos onde a gente não, nós, pelo menos na condição que nos encontramos, a gente não consegue avistar uma vida aparente, né? E aí é perguntado à espiritualidade se nós somos esse mundo, já fizemos parte dele, e eles são categóricos em afirmar o seguinte: já fomos, a Terra já foi uma dessas paradas, ou seja, um lugar onde espíritos, nessa condição de espíritos errantes, vinham estar, né? Hoje não mais, hoje já evoluímos. Para a gente é bom saber, né? É bom saber que a nossa condição hoje aqui já é uma condição melhor, até porque a gente tem também a informação que lá, quando a Terra fazia parte dessa condição de abrigar esses companheiros, ela tinha uma evolução também menor. E a partir daí, até essa condição de formação que nós temos hoje sobre o nosso planeta, até naturalmente falando, ou seja, ligado à natureza, era outra. E aí também a gente tem uma seguinte informação da espiritualidade: não é porque hoje nós temos essa condição da natureza em tese mais evoluída, né, aos nossos olhos, que essa condição é uma condição mais bela. Vejam que interessante. Eles falam: não, nada disso. Mesmo que nós estejamos hoje diante desse retrato natural mais belo, mesmo nesses planetas, nesses lugares, nós tínhamos uma beleza diferenciada. Era uma beleza que, mesmo numa vastidão, ou seja, aos nossos olhos diante do nada, ali existia também beleza, ou existe também beleza, só que uma beleza diferenciada. E para nós, certamente, se estivéssemos lá
com todo esse material que temos agora, nós nos sentiríamos quase que num deserto, olharíamos para um lado, para o outro, não veríamos nada, inclusive nos atreveríamos a dizer que ali esse nada significaria um retrato da não-beleza. E a espiritualidade diz para a gente que não. O simples fato de termos uma vastidão, um prolongamento de uma situação geográfica, por si só, isso também já se constitui em uma beleza. Para nós ainda falta muita coisa a nível de aprendizado, a nível de conhecimento, mas certamente esses companheiros, esses espíritos amigos, eles trazem para a gente tudo aquilo que é necessário para, acima de tudo, perdermos a condição de receio e de medo que sempre guardamos em nós, ou ainda guardamos em nós, de forma que nos faz, inclusive, temer a morte. Né? Essa morte que já sabemos que não existe mais. Simplesmente, esse corpo físico fica imprestável à habitação dos nossos espíritos. E por conta disso, saímos da carne e vamos buscar outras condições. Apenas isso. Para a gente, isso ainda é a morte, para a gente ainda é sofrível e para a gente ainda nos causa um certo receio, um certo temor, um certo medo. Eu prefiro sempre ficar com o professor Mário Jorge, que dizia o seguinte: eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha, porque eu vou chegar lá na espiritualidade ainda com todas essas imperfeições e lá todo mundo vai me ver como eu sou verdadeiramente. Era uma forma bem-humorada do nosso companheiro dizer que tinha, assim, no mínimo um receio. E nós também temos esse receio, mas isso já está ficando para trás. Certamente já está ficando para trás e nós estamos avançando, nós estamos caminhando para que lá ou aqui procuremos fazer cada vez mais o nosso melhor e estejamos cada vez mais colaborativos e participativos com tudo isso que o progresso vai nos ofertar. Em princípio, nesse momento, nós vamos pedindo que esses companheiros do plano espiritual cada vez mais estejam conosco, nos orientando, nos trazendo a luz do Cristo, para que nós estejamos prontos a oferecer o nosso melhor, colaborando assim com tudo aquilo que podemos para que estados de sofrimento, de aflição, cada vez mais sejam reduzidos e cada vez mais possamos colaborar com tudo aquilo que é de melhor. Que o nosso Pai de amor nos abençoe, fortaleça esse nosso propósito através desses colaboradores que são nossos guias, nossos mentores e nossos protetores, e que nós cada vez mais tenhamos como certo a nossa evolução e que nós todos ali na frente seremos espíritos puros. Que bom podermos estudarmos juntos e que bom podermos agradecer ao final de cada estudo ao nosso Pai, que é esse Pai de amor e que nos preenche daquilo que é necessário para a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus.